Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como estão? Boa noite, professor. Boa noite, tudo certo? Boa noite. Chegando aí. Deixa eu abrir a chamada. Frequência. Deixa eu ver quem está aí. O pessoal está chegando. Alan Diógenes está aí. Alan Prado também. Presente. Ana Carolina também. Aqui. Andiele ainda não. Andrei está. Arthur também está. Aqui. Bernardo está aí. Bruna está aí. Aqui. Bruno, não. Nenhum dos Brunos está por enquanto. Caetano, também não. Daniel, também não. Deu Kleber, também não. Eduardo, também não. Felipe está. Aqui. Gabriel, não. Gabriela está. Gustavo nunca apareceu. Henrique Humbeck está aí. Janaína também. Eu. Jonatas ainda não. Leonardo, não. Nenhum Leonardo está aí. Tem 13 Leonardos. Lucas, também não. Mateus, também não. Nicolas, está aí. Pablo está. Opa! Pedro também. Aqui. Rômulo também. Tiago, Gustavo, não. Tiago Yankee está. Então, quem está recebendo falta por enquanto é Angiele, Bruno Luiz, Bruno Denardi, Caetano, Daniel, Deu Kleber, Eduardo, Gabriel, Gustavo, Jonatas, Leonardo, Aqui. Fernandes. Quem chegou atrasado, bota no chat aí, por favor, tá, pessoal? Jonatas, Leonardo Fernandes, Leonardo Gomes, Leonardo de Azevedo. Leonardo de Azevedo tá aí? Tô vendo no chat aqui, ó. Agora. Alan Diógenes. Alan Diógenes já tinha dado presença. Bruno Denardi, né? Bruno Denardi, tô ajeitando a presença. Jonatas. Quem não estava na hora da chamada tá chegando aí, pessoal. Manda no chat aí um ok, tá? Tá aí, tá? Alguém mais chegou aí agora? Caetano, beleza? Eu cheguei agora, professor. Beleza, tô ajeitando aqui, Caetano. Alguém mais? Então, quem está recebendo falta? Andiele, Bruno Luiz, Daniel. Daniel, se manifestam. Boa noite, professor. Cheguei um pouco atrasado ali. Beleza. Alguém mais atrasado que me colocou ali o presente? Enfim, depois qualquer coisa dê um grito aí, tá bom? Então, é isso aí. Vamos dar início já, tá bom? Hoje nós vamos iniciar um novo tema, tá? Aí depois, se algum aluno chegar aí um pouco atrasado, alguma coisa, peça para mim rever a presença, tá? Não vou fazer chamada depois. Bom, e aí que o Thiago chegou, já estou ajeitando a presença do Thiago também, mas eu não vou poder
ficar toda hora vendo, tá bom? Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com um tema novo, mas não tão novo, porque vocês acabaram já vendo esse tema dentro da parte de energia cinética e trabalho, tá? Não estou falando baixo, né? Tá bom a altura do tom de voz, né? Estou falando mais baixo que o normal, estou percebendo que nos últimos momentos eu gritava demais. Tá bom a altura assim, né? Tá bom. Beleza. Então, olha só. Deixa eu espelhar minha tela aqui para vocês. Espelhar minha tela aqui, acho que vocês já estão vendo, né? Então, nós temos ainda mais são 3 slides, 3 aulas, aula 8, 9, 10, nós temos que ver ainda. Essa aula 8 vai ser de energia potencial e conservação de energia, e no fundo, nós vamos dar uma olhada nesses temas a fundo, mas vocês já tiveram uma noção do que é a conservação de energia e o que é uma energia potencial quando a gente trabalhou a variação de energia cinética, né? Teve uma aula na semana passada, não sei se elas já estão postadas lá, eu acho que eu já postei os vídeos, se não eu faço isso depois, tá? Mas vocês já tiveram um pouco essa noção. Então nós temos esse tema ainda para ver, e a parte de conservação do momento e colisões, tá? Mas antes de trabalhar esse tópico, eu tenho uma aula, que é a aula 8, que eu trabalho como sistema de partículas, que é um assunto bem importante para vocês, porque eu acabo mostrando um pouquinho a respeito do cálculo do centro de gravidade, baseando-se na massa da matéria, tá? Lá em mecânica geral, vocês calculam o centroide, que não deixa de ser a mesma coisa, só que para uma dimensão diária do corpo coplanar, tá? Enfim, mais para frente vocês vão entender isso no decorrer do curso de vocês, tá? E aí, feita essa apresentação desse sistema de partículas, eu vou trabalhar com vocês a aula número 10, que é a parte de conservação do momento linear de translação e colisões, tá bom? Então é isso aí. Hoje a gente vai ver sobre energia potencial e conservação de energia. Então, está separada em 2 partes, posso dizer assim, né? Mas neste formato eu vou trabalhar as 2 partes com vocês, apenas na aula de hoje, tá? Não vou estender muito, porque fica mais... Eu consigo trabalhar com vocês se eu não escrevo tudo no quadro, tá? Normalmente, quando a gente tem uma aula presencial, eu acabo escrevendo tudo isso no quadro, refazendo passo por passo, para vocês fixarem melhor o conteúdo, e aí eu acabo separando em 2 etapas a avaliação desse tema, que é um tema muito importante. E como a gente está tendo uma aula que está sendo gravada e essa aula vai ser disponibilizada para vocês, eu recomendo fortemente que vocês voltem na gravação depois e reassistam essa aula caso tenha ficado alguma dúvida, tá bom? Por isso que eu vou fazer as 2 partes em apenas no encontro de hoje. Aí vocês vão conseguir trabalhar nos exercícios propostos aí, tá bom? Então, temos o conceito de energia potencial, conservação da energia mecânica e tudo mais aí, sistemas aí que vocês vão ver na nossa aula de hoje. Então, olha só, a energia potencial, eu abordei com ela semana passada, trazendo uma apresentação de energia potencial baseada na aproximação de corpos, que era a energia potencial gravitacional, tá? Deixa eu só pegar aqui o canetão. Aqui. Então, se eu vou querer avaliar a energia potencial, que tem uma representação como sendo U, ele é uma forma de energia que pode ser associada a uma configuração. Porra, mas aquela questão da altura, o que tem a ver
eu entendi na semana passada, estou me colocando no lugar de vocês, que quanto maior a altura de um corpo, maior a energia potencial. Porque esta energia em potencial será convertida em energia cinética quando eu solto. E quanto maior a altura que ele está, maior a velocidade com que ele chega no solo, ou maior a energia cinética com que ele chega no solo. Então, o que tem a ver a configuração? Tem a ver muita coisa, tá? Por exemplo, aonde que é o chão dada a altura? Qual é o ponto zero que eu consideraria a energia potencial gravitacional zero? O chão, professor. Certo. Então, se eu tenho um objeto nessa altura, para o chão, eu tenho uma energia potencial. Para a mesa, eu tenho outro. Estou vendo que minha superfície mudou. Isso é um arranjo, é uma estrutura. O que é a base zero? Isso aí é importante conhecer, tá? Então, observando com base na gravitacional, toda a energia potencial, não apenas a gravitacional, ela depende de uma configuração ou de um arranjo, de um sistema de objetos interagentes que exercem forças uns sobre outros. E no caso aqui é a gravidade, a força gravitacional entre o objeto e a Terra, né? Se a configuração muda, a energia potencial também pode mudar. O que significa isso? Eu estou com ela numa certa altura, a energia potencial gravitacional depende da altura. Se vocês voltarem lá, calculei com vocês, é mgh, resultado disso. Eu não mudei a altura, mas agora eu estou em cima da mesa. Estão vendo que a base mudou. A configuração mudou. A configuração mudou. A energia potencial mudou. Muda também, tá bom? Então, se a configuração muda, a energia potencial também muda. Nós vamos avaliar dois tipos, que é a gravitacional e a elástica, né? Também vista semana passada com vocês rapidamente. E o que seria a configuração? A configuração é como se fosse uma fotografia do sistema interagente, um fazendo força sobre o outro. Isso é uma energia potencial. Ou seja, no momento que o objeto está caindo, se eu tiro uma fotografia no momento da queda, qual era a altura? A altura era x, ou a altura era h, em relação a minha configuração de referência, que é a mesa, que seria o zero. Então, a altura da mesa até o objeto é h. E em cada fotografia durante a queda, ou se eu faço um vídeo de cada frame, eu vou ter uma energia potencial associada àquela fotografia, àquele momento. Bom? E a configuração são essas fotografias. Beleza? Acho que ficou claro isso para vocês. E aí eu tenho uma definição da energia potencial. A definição, por definição, a variação da energia potencial entre dois momentos, entre duas posições, iniciais e final, ela é dada simplesmente, olha, eu posso representar como sendo a variação da energia potencial na posição final, menos energia potencial na posição inicial, certo? Isso é um pouco claro, né? Ele indo da posição inicial, de x0 para x, variação de potencial é final menos inicial. É o delta de qualquer coisa, final menos inicial eu tenho delta, certo? E por definição, eu tenho que a variação da energia potencial é o negativo do trabalho. É o negativo do trabalho. Depois vocês vão entender o porquê o negativo aqui, tá bom? Depois vocês vão entender. Bom, então o negativo está aqui. E o que é trabalho? Trabalho é, numa forma mais geral possível, considerando uma força variável, é a integral de f de x de uma posição inicial a uma posição final. Isso aí é trabalho. Então, o negativo é porque ele cede ou perde energia, certo? No momento que ele reduz a energia potencial, ele perde essa energia. Então, é o negativo do trabalho. Enfim. F de x é uma força que depende da posição, certo? Que estou observando aqui como a questão do trabalho. Bom, definição do trabalho que a gente viu semana passada.
só depende da posição, certo? F de x só depende da posição. Integral definida de uma posição a outra. Não me interessa o trajeto, e sim as posições, sinais iniciais. Assim, o resultado da integração é único, porque eu não depende do caminho até dois locais. Só depende da posição final, da posição inicial, da posição final. Não depende do caminho. Isso mostrei para vocês também, estava até há pouco resolvido no quadro ainda. Logo, podemos definir energia potencial, ao invés da diferença, eu vou fazer o seguinte. Então, percebo que eu vou pegar a variação de energia potencial, é igual a energia potencial final menos inicial, certo? Ou seja, energia potencial final menos inicial é igual ao negativo do trabalho, que está aqui, certo? Então, eu tenho essa expressão aqui, colocando essa igualdade, tá? Agora, eu posso usar, então, dizer que a energia potencial é igual à energia potencial inicial menos o trabalho. Beleza? Eu posso dizer isso. Agora, em determinadas condições, é conveniente eu tratar uma base de referência e colocar a energia potencial nessa base zero. Ou seja, do ponto de vista físico, apenas as variações de energia potencial são relevantes. As variações são relevantes. Então, a gente pode escolher um ponto em posição inicial tal que a energia nele seja zero, ou atribuir zero numa configuração de referência. Qual é a minha configuração de referência? A altura da mesa. Nessa altura da mesa, o referencial é zero. E aí eu posso dizer que a energia potencial no referencial zero, x0, inicial, é zero. Então, eu acabo ficando com essa forma de expressão da energia potencial, certo? Como sendo o negativo do trabalho. Agora, entendam que isso depende de uma configuração, tá? Lá, por exemplo, em eletricidade, se eu quero pegar uma carga do infinito, trazer próximo de uma distribuição de cargas, ou se eu quero levar ao infinito de uma distribuição de cargas, eu preciso fazer um trabalho para fazer o movimento dessa carga. Eu considero que em uma determinada posição a energia potencial é zero. Mas ali depende de se a carga é positiva e a distribuição de carga é positiva ou negativa. Tá? Enfim, vocês vão ver isso mais para frente também. Mas a energia potencial, ela tem estes conceitos triviais, tá bom? Então, eu vou tratar de energia potencial gravitacional, é esse conceito, é essa definição. Eu vou tratar de energia potencial elástica, é essa definição. Eu vou tratar de energia potencial química, essa definição. Eu vou tratar de energia potencial elétrica, é essa definição, tá bom? Essa é a definição básica, tá? Conservação da energia mecânica. Então, olha só, semana passada eu mostrei para vocês que a energia cinética final é igual à energia cinética inicial mais o trabalho, né? Ou seja, final menos inicial é igual ao trabalho. Mostrei isso para vocês, ou seja, trabalho é a variação da energia cinética, certo? Isso aqui foi mostrado para vocês. Foi mostrado também que a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, certo? E que trabalho, na forma mais ampla de se escrever, caso a força seja variável no deslocamento, é uma integral de f de x dx, uma posição inicial, uma posição final. E olha só, que a energia potencial final menos a inicial é o negativo do trabalho. Olha só, isso aqui tudo são basicamente equações. A gente estudou, né? Então, quase que um formulário aí. Então, eu posso simplesmente, olha só, no lugar disto daqui, que eu estou colocando na caixa, tirando o negativo, tá? Eu vou colocar o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é trabalho, certo? Mas trabalho é a variação da energia cinética. E o que é a variação da energia cinética? Isso aqui.
Então, eu vou colocar tudo isso no lugar disso aqui. E eu vou ficar como? Vou ficar com esta equaçãozinha aqui. Certo? Ou seja, a variação do potencial. Potencial final menos inicial. É igual ao potencial inicial, a energia cinética inicial, menos energia cinética final. Se eu coloco tudo que é inicial, ó, I de inicial, 0, que é inicial, de um lado da igualdade, eu tenho isso aqui. Se eu coloco tudo que é final do outro lado da igualdade, eu tenho isso aqui. Ou seja, a energia potencial inicial mais energia cinética é uma constante. Ela é igual para o momento inicial e igual para o momento final. O momento inicial resulta em um valor que é igual ao momento final. Ou seja, eu represento isso com a letra E. O que é a letra E? E é a energia potencial mais a energia cinética. Isso aí é uma constante. E o que é isso? A soma das energias cinética e potencial é a energia mecânica. O que é energia mecânica? Energia potencial mais a cinética. E ela não varia. Tá bom? Ela não varia. Claro que eu não estou considerando perdas, mas ela não varia. Tá bom? Essa energia mecânica não varia. Beleza? Depois eu tenho mostrar meus... Ah. Vai fazer integral, hein? Viu? Tem que mostrar os e-mails que eu recebi. Tá, mas chove de... Tô em aula, tio. Eu tô em aula, tio. Já vou ali. Parente do Torniazo aí, do André. Enfim, vamos lá. Energia potencial gravitacional. Campo uniforme. Tá bom? Então, olha só. Vamos usar o conceito de que isso aqui é a Terra. Tá aqui, ó. Terra. Aqui tá a Terra. Aqui tá a Terra. E aqui tu tem um objeto. Lembra daquele exemplo? Está numa altura y1. Eleva-se ele para uma altura y2, de forma que ele suba h, né? O deslocamento é para cima, não é? Qual é a gravidade? A gravidade é mg, que é o peso dele, apontando para baixo, né? Então, nas proximidades da Terra, a força gravitacional é igual a mg. Isso aqui eu trabalhei já mais de uma vez com vocês em cima desse exemplo, tá? Vou avaliar em cima deste problema. A variação do potencial é o potencial final menos o potencial inicial, certo? Potencial inicial está aqui e potencial final é aqui. Isso aí é o negativo do trabalho, lembra? Negativo do trabalho. Altura final, altura inicial. F de Y, quem é F de Y? É a força da gravidade, que é menos mg. Por que menos mg? Porque a força aponta para baixo e o deslocamento aponta para cima. Beleza? Oposto ao deslocamento. Esse negativo com esse negativo vai ficar positivo. Vai ficar mgy, a integral de menos mg dy é menos mgy. Posição final menos posição inicial. Substituo o final menos substituindo o inicial. Uma integral definida. Você já deve estar craque nisso aí. E o que é a altura 2? Ó, a altura 2 menos a altura 1. Ora, vai me dar isso aqui. Isso aqui é H. Está aqui. É a diferença de altura entre as posições H2 e H1. Né? Então, isso eu vou chamar de H. Olha só, isso é a variação da energia potencial. MGH. Ou seja, a diferença da energia potencial gravitacional. Agora, perceba o seguinte. Se eu uso uma configuração de que H1 é zero, aqui é o zero, do potencial zero, a resposta vai ser o quê? Para tratarmos a energia potencial gravitacional, devemos escolher uma configuração de referência, cuja mais simples é colocar a altura inicial na posição zero. Ou o chão colocar zero. Poderia ser? Enfim.
Logo, a variação do potencial vai ser de 0 a 2, a Y2, e aí eu vou ter que a energia potencial é mgy, depende de uma altura, né? Então, aqui eu vou ter a energia potencial gravitacional. Aqui eu tenho a diferença da energia potencial gravitacional. Deu para perceber a diferença? Aqui eu tenho em relação de um H, e aqui eu tenho em relação de um Y. O que é o H? O H é a diferença entre as alturas. Y é a altura, dada a configuração de referência zero. Onde é a configuração de referência zero? Não sei, onde tu quiser colocar. Pode ser na Terra, pode ser em cima da mesa, pode ser numa certa altura já. Aqui eu poderia colocar na altura Y1. Eu poderia colocar a configuração de referência zero, porque foi a partir dali que ela foi elevada. Beleza? Então, portanto, onde se coloca a origem é livre. Onde se coloca essa configuração de referência zero é livre. Desde que dois pontos separados pela distância h tenham a diferença de potencial ΔY mgh. Beleza? Então, olha só, variação da energia potencial negativa do trabalho, como vocês já viram. E o trabalho é menos mgh. Isso aqui foi calculado semana passada. O trabalho que a gravidade faz ao elevar-se de Y1 para Y2. Deslocamento para cima, força da gravidade para baixo, cosseno de 180 é menos 1, e a gente encontrou esse trabalho como sendo menos mgh, certo? Calculado isso semana passada com vocês. Feito isso, o que eu posso avaliar? Ah, isso aqui é o negativo do trabalho, né? Então eu vou pegar esse termo e vou substituir por isso aqui. Menos mgh, tá aqui, ó. Isso aqui é o trabalho. O que é H? Altura 2 menos altura 1. Mas isso aqui que eu estou marcando é mgh. E o negativo veio junto, ó. Esse outro negativo... Opa! Esse outro negativo está aqui, ó. Esse negativo está aqui, ó. Beleza? E esse negativo está aqui. Beleza? Então, menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar mgy2 menos mgy1. Certo? E isso é energia potencial em 2 menos energia potencial em 1, porque é o negativo do trabalho. Isso aqui, trabalho, o que trabalho também é? Ah, trabalho também é variação da energia cinética. Olha só, quantos conceitos que eu posso igualar aí. Trabalho também é igual a variação da energia cinética. Coloco isso aqui também. Ah, então agora eu vou olhar para isso aqui, ó. Deixa eu só mudar de cor. Agora eu vou olhar para isso aqui, certo? O que é isso? Ao lado direito é a variação da energia cinética. Então está aqui, o negativo dela. Variação da energia cinética, energia cinética final menos inicial, como tem o negativo, vai ficar o inicial menos o final. Né? Então, o inicial positivo aqui, ó, com positivo, e o final negativo aqui. Tá? Por quê? Por causa desse tem negativo aqui. Tá bom? E aqui eu vou ter essa expressão. Beleza? Vou ter essa expressão. Então, tem uma grande equação. Se eu pego mgy2 menos mgy1, o que é mgy mesmo? Ah, é a energia potencial. No 2, no final. No 1, no inicial. Mas é a energia potencial naquela posição. Beleza? E aí eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o que é 1 de um lado da igualdade. Aqui eu vou ter a energia cinética inicial mais o quê? Isso aqui, energia potencial na altura inicial, que é Y, é igual a energia potencial, energia cinética na posição final. Energia cinética mais potencial. Opa! E se eu tirar uma foto no meio desse trajeto, a cinética mais a potencial, você conserva. Então, isso é a energia mecânica. É isso que é constante, tá bom? A soma da potencial mais a cinética é uma constante. Beleza? Vou em vez de ir para aquele momento, descartar, deixa eu só para a apresentação, porque eu quero abrir uns
quero abrir um simulador aqui para vocês, tá? Quero abrir um simulador para fazer uma... Aqui, ó. Deixa eu espelhar aqui. Olha só. Olha só, pessoal. Vocês escrevem PHET Colorado, tá bom? Aí tem um site, tá, da Universidade de Colorado. Tem vários experimentos. Vou vir aqui em simulações físicas. Vamos ver, mudou a cara do site aqui. Opa, tá legal. Quero de energia, trabalho. Aqui, ó. Vamos desmarcar de movimento. Mudou a interface aqui. Tá legal. Esse aqui eu vou mostrar para vocês. Olha só. Energia na pista de skate. Vamos dar uma avaliada nesse experimento. O que eu quero mostrar isso para vocês? Quero mostrar... Olha aqui. Aqui tem uma pista de skate, tá? Uma pista aqui... Parque. Não. Tá aqui. Vamos montar a pista nossa, né? Aqui, ó. Botar nossa pista aqui, né? Olha só. Claro que isso aqui tem fins didáticos, né? Então não se compara ao Tony Hilfiger. Acho que era esse, o Tony Hanks. Como é que era o nome daquele primeiro jogo de skate do PlayStation? Acho que era uma coisa assim. Tony Hawk. Tony Hawk. É. Tony Hilfiger, acho que é a marca do negócio, né? Sei lá. Tony Hawk. Eu jogava bastante essa liga, era bem legal. Olha só, tá o camarada aqui, Tony Hawk tá aqui, né? O Bob Burney. O quê? Não sei como é que é o nome. Enfim, tá aí o Vivente, né? E olha só, aqui, pessoal, tem um... Não sei se dá para mudar esse gráfico de lugar. Enfim. Olha só, aqui tá um gráfico que vai marcar nesse item aqui a energia cinética, que é 1 meio de mv ao quadrado. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Aqui vai mostrar a energia potencial gravitacional. Aqui vai mostrar a térmica. Deu um gol, acho, né? Aqui vai mostrar a total. Enfim, vou soltar o fulano. E olha só, a potencial lá, ó. Ele está parado. Tem cinética? Não, porque ele está parado. Quando ele começar a descer, olha só, quando ele chegar aqui, aqui é o zero. É a configuração de referência que o software considera como sendo energia potencial zero. Eu vou colocar nenhum atrito por enquanto, tá, pessoal? Vou colocar nenhum atrito. Então, olha só. Eu vou largar ele daqui. Percebam que a energia potencial é máxima. Total é a potencial, porque ele não tem energia cinética. Agora eu vou soltar. Olha só, quando ele passa pelo ponto mais baixo, percebam que a energia cinética é máxima. E o potencial é zero. Por quê? Porque a configuração de referência, cujo potencial é zero, é aqui embaixo. Dá para entender? Vou elevar um pouquinho isso aqui, ó. Olha só. Percebam que agora, quando ele passa exatamente pelo meio, ó, deu um stop aqui. O potencial não é mais zero. Por quê? Porque ele está considerando o potencial de referência zero, o chão. Olha só. Olha só. Tá vendo? Deu para sacar, né? Vamos de novo. Larguei. Aí, beleza. Olha só. Converte toda em energia cinética. A soma... O que esse gráfico que está parado aqui é o total? Porra, porque a cinética mais a potencial é zero. Isso é conservação de energia mecânica. A soma da cinética mais a potencial é zero. Pô, professor, mas a energia mecânica sempre se conserva? Em sistemas ideais, sim. Qual é o problema nesse caso, pessoal? Alguém me diz? O atrito? O atrito. O atrito é um agente que consome, entre aspas, parte da energia. Na verdade, ele transforma energia cinética em energia térmica. Então, vamos colocar a adição do atrito. Coloquei o atrito. Opa! Olha só o atrito. O atrito é uma energia térmica, ó. Está aumentando. Está fazendo com que ele pare. E é isso. Ele, no fundo, ele converteu toda aquela energia, ó. Ficou convertendo um no outro, no outro, no outro. Olha só. Agora a energia que ele tem
toda energia potencial gravitacional foi convertida em energia térmica. Olha só, com atrito. Estou colocando atrito aqui, ó. Atrito está ali. Beleza? Mas eu não abordei isso ainda com vocês, muito claro, tá? O que eu abordei com vocês? Só estou aproveitando aqui o uso do software, tá? Eu abordei com vocês a conservação da energia mecânica, que é isto. Este caso aqui. Potencial mais cinética é uma constante, se conserva, tá? Beleza? Caso haja atrito, aí eu vou ter que levar em consideração o trabalho realizado pelo atrito. Enfim, isso vai ser mais claro. Oi? Se a pista estiver elevada do solo, vai ficar dividida entre energia térmica e potencial. Se ela estiver elevada do solo aqui? Tendo atrito, no caso. Com atrito? Vamos botar. Olha só. Tudo a mesma coisa. Só que agora, essa posição não é o zero do potencial. Ele nunca vai zerar o do potencial. Porque ele vai estar sempre a essa altura mínima aqui, entendeu? Sim, entendi. Porque o software aqui, ele está considerando, ó, se eu somar o térmico mais esse pedaço do potencial, eu vou ter o total. Agora, ele está considerando que esse aqui é o potencial zero. Aqui ele considera como essa altura aqui, MGH, essa altura. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Ótimo. Vamos aproveitar o experimento aqui. Dá para botar mais um. Opa, dá. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, se vocês não tiverem o que fazer, estiverem lá, experimente fazer uma rampa aqui, ó. Fazer, ó. O professor ficou brincando na aula. Vamos ver onde eu vou chegar. Olha só. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um looping. Não é? Estou tentando construir um looping aqui. Não vai ficar tão perfeito, talvez. Mas estou me esforçando. Enfim. Será que vai? Está muito alto, né? Muito alto. Vamos baixar aqui um pouquinho. E aí? Vou colocar mais alto isso aqui, né? E aí, será que vai fazer o looping? Vou tirar o atrito, né? Olha só, vou largar. Vai fazer o looping ou não vai fazer o looping, pessoal? Vocês me dizem. Vai. Sem atrito, vai. Se eu largar dessa altura aqui? Acho que não, porque não sei se está alinhado com a ponta de cima. Né? Vou botar um pouquinho para cima, então. Bem pouquinho para cima. Daí vai passa. fazer? Botei um pouquinho acima desse nível aqui. Vamos lá. Uou! Olha só, que doideira, né? Vamos agora pegar ele, colocar um pouco acima. Vamos largar. O que o software está considerando nestes cálculos, pessoal? Ele está considerando o seguinte, ele está considerando que esta altura aqui, ó, é uma energia potencial, que ele converte em energia cinética, e toda essa energia cinética está sendo convertida em potencial. Beleza? Só que aqui está tendo um probleminha. Esse movimento iria acontecer, olha o movimento dele exatamente aqui em cima, ó. Ia acontecer esse movimento aqui bem lentamente aqui. Não, pô, aqui ele ia cair. Não é? O que o software está calculando? Ele está calculando, não, a energia cinética é tanto, potencial é tanto, pronto. Então ele vai conseguir fazer o looping, porque ele tinha uma energia potencial ali.
foi convertido em energia cinética total, beleza, faz o movimento. Mas isso aqui não vai acontecer de verdade. Por quê? Porque ele teria que ter uma velocidade de translação aqui grande para não perder o contato com a parte do topo. Não é isso? Olha só, olha como ele passa lento ali. Por quê? Porque é um caso idealizado, não é? É uma simulação idealizada que ele está fazendo. Olha só. Beleza, pessoal? Deu para entender? Ah, e se tem atrito, professor? Ah, se tem atrito, ele se ferrou. Vou botar atrito agora, lá de cima. Ó, atrito. Eita, se ferrou. Já não vai fazer. Ó, já não vai fazer. Vai parar. Ah, atrito é pequeno. Enfim. Beleza? Pessoal, anota esse site. PHET Colorado. Vou botar lá na nossa descrição aqui, ó, no nosso chat. Tem muito experimento legal ali para vocês trabalharem. Tá bom? Tem muito experimento legal aí para vocês trabalharem. Tá? Fique à vontade nesses processos de simulação. Tá? Tem muita simulação legal aqui para se fazer. Tá? Enfim, vamos voltar aqui para a nossa aula. E aí, eu vou trabalhar com vocês esse experimento. A pergunta é, altura H é a altura que foi largado um bloco, que vai estar no ponto A, no ponto B, no ponto C, e vai fazer um looping e vai continuar, como o nosso skatista. E a pergunta é, qual é a altura mínima para que o corpo deslizando complete o looping? Se você for olhar diretamente para a energia potencial, você vai dizer que é a altura do diâmetro do looping, né? Dessa circunferência, a altura C, não é? Você poderia dizer isso? Você olharia e falaria, não, professor, aqui, ó, ele sendo largado dessa altura, a energia potencial mais a cinética, vai ser a mesma. Se tu olhar por esse formato, na conservação da energia mecânica, sim. Só que daí ele iria para cá, ó, só que ele não tem muita velocidade, vai fazer isso aqui, ó, esse movimento. Ah, foi largado um pouquinho mais alto, vai fazer esse movimento aqui. Certo? Ele cai. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Vocês têm aqui o vídeo. Eita, porra. Aqui. Ah, tem aí. Só que me faltava, né? Vale. Não, obrigado. Tu é uma bosta. Descartar. Dá uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui no meio da minha bagunça. Ah, beleza. Deixa eu voltar. Eu consegui aqui. Só não funcionou o modo automático. Uma janela. Essa aqui. Tá vendo, pessoal? Todo mundo olhando? Alguém liga o áudio para me falar? Sim. Sim. Ótimo. Vou dar um play aí e olhem esse vídeo. Keith! Looking good! How do you like it? I love it! It's gonna be scary. Hey, do that same deal in case I start looking out again. You got the fun. Let's go!
Beleza, pessoal? Viram? O que foi que eles fizeram? Eles fizeram esse experimento. Tá? Deixa eu voltar aqui. Vocês não estão vendo minha tela de novo, né? Não. Tá, peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu fechei, não deveria ter fechado. Aqui. Aqui. Olha só, pessoal. Agora eu vou narrar. Key! Looking good! How do you like it? Olha só. It's gonna be scary. Primeiro, ó, tu viu aquele camaradinho aqui, ó? Olha só, ele tá molhando, sei lá o que ele tá passando, vaselina, tá lubrificando a lona. Para quê? Para diminuir atrito. Vocês viram que quando coloca o atrito, ele não consegue dar a volta. Por quê? Porque tem uma transferência de energia cinética em energia térmica. E da onde ele ganhou a energia cinética? Devido à energia potencial gravitacional, que é a altura que ele conseguiu chegar aqui, que é a altura da casa dele. Então ele tem um limite de energia potencial gravitacional, não é? Diminuindo o atrito. Looking good! How do you like it? I love it! It's gonna be scary. Olha só. Olha a altura que ele está lá. Digamos que a altura que ele está lá é a altura da... pouco maior, talvez, que o diâmetro. Certo? E aí ele se quebra. Né? Aí o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Ó, esse aqui, ó, o outro se quebrou, desistiu. Percebo que aquele outro não apareceu mais, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ele está amarrado com um elástico na caminhoneta. Ou seja, olha só. Ó, esse está amarrado num elástico na caminhoneta. Eles pegaram o elástico, amarraram na caminhoneta, puxaram. De forma que ele agora, ele tem dois tipos de energia. Além da energia potencial gravitacional, que é a altura, ele tem energia potencial elástica, que é devido à deformação da mola, que é o elástico. Um elástico não deixa de ser uma mola. Então ele tem duas energias potenciais, a elástica e a gravitacional, para converter em cinética. Beleza? Só que ainda o processo não foi suficiente, mas quase. E aí o que eles vão fazer? Vão aumentar a energia potencial elástica, porque a gravitacional ele já está na altura máxima, que é a da casa. E olha só como que eles fazem isso. Aumentando o alongamento da mola. Quanto mais alongado tiver, maior a energia potencial elástica. Lembra? Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional? Quanto mais alongado, da posição de equilíbrio, maior a energia potencial elástica, tá? Da deformação do corpo. Olha lá. Agora ele está na máxima altura, energia potencial elástica alta. Os camaradas estão segurando ele, por quê? Porque o elástico tende a voltar para a posição de equilíbrio, né? Aí os camaradas estão ajudando. E aí... E aí ele consegue. Beleza, pessoal? Deu para entender? Sim. Beleza. Então vamos voltar aqui para o nosso probleminha. Nosso probleminha não é nada mais, nada menos do que isso aí, tá bom? Pelo teorema da conservação de energia mecânica, essa constante E, que é a soma da potencial mais a cinética, ela é uma constante, certo? Então, em todos esses pontos, A, B e C, E é o mesmo. Só que há um ponto crítico, e o ponto crítico é no ponto C. No ponto C, o que acontece no ponto C? Se liga. O que acontece no ponto C?
se a energia cinética é zero, ele vai conseguir andar um pouquinho para o lado para continuar fazendo looping? Não, ele vai cair. Certo? Ou seja, a energia cinética no ponto C não pode ser zero. Ela não pode ser zero. Senão ele vai cair. Simples assim. Certo? Ou seja, eu tenho que ter uma certa energia cinética no ponto C. Eu não posso dizer que é zero. Lá no software, ele tende a zero. Né? Agora, nesse ponto, nós temos um limite, que é um limiar da normal ser zero. O que é a normal? A normal aponta para onde no ponto C aqui? O bloco no ponto C aponta para baixo, porque é perpendicular à superfície. A superfície é em cima, está lá em cima, a normal aponta para baixo. Ah, a normal não aponta para cima se o objeto está na mesa? Sim. E se ele está colado em cima, a normal aponta para baixo. No momento que ele faz o loop. E olha só, a normal, eu tenho mg como sendo uma força que, neste caso do movimento circular, é a força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso já foi calculado com vocês. Ou seja, se eu coloco isto igual a isto, simplificando as massas, eu vou ficar com V ao quadrado é igual a R vezes G. Então, V ao quadrado é R vezes G. Isso no limiar em que ele é igual a zero, no ponto C, certo? Logo, abandonando o corpo do ponto I, a energia mecânica deve ser, no mínimo, igual à energia mecânica no ponto C, ou seja, mgh no ponto I é igual a mg2r, que é, quem é R? R é o raio do looping, né? 2R dá o diâmetro, que dá a altura, que é a altura do ponto C. Então, mgh é a energia no ponto I, porque ele foi abandonado, então ele não tem energia cinética, só energia potencial gravitacional. E a energia no ponto C vai ser tanto a potencial gravitacional, mais uma energia cinética, porque eu falei que no ponto C ele não pode parar. Se ele parar no ponto C, ele cai. E qual é a energia cinética? 1 meio de mv ao quadrado. E qual é a velocidade que ele tem que ter nesse ponto C? É no limiar de n igual a zero, que então v ao quadrado é r vezes g. Então eu substituo r vezes g no lugar de v, se eu quiser, tá bom? I é maior ou igual a C, a energia no ponto I tem que ser maior ou igual no ponto C para ele completar o looping. Então essa energia, mgh, tem que ser maior ou igual a essa energia, que é no ponto C. E aí eu tenho essa expressão, trabalho um pouquinho com ela, substituo RG no lugar de V ao quadrado aqui, e isolo H. Vocês vão ver que ele vai dar 2 meios de R. Ou seja, a altura mínima que ele tem que ser solto para completar o looping é 2,5 vezes o raio da circunferência, certo? Ou seja, é um pouco mais do que o diâmetro. Então, ele tem que estar um pouco mais alto do que a própria altura do looping. Deu para entender, pessoal? Existem alguns artigos atuais que discutem um pouco essa questão. É uma questão bem clássica, bem legal de ser avaliada. Bom, acho que na Revista Brasileira de Ensino de Física saiu um artigo recentíssimo sobre esse experimento. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Energia potencial elástica. Falamos da gravitacional, agora vamos falar de elástica. No vídeo que vocês acabaram de ver, eu acabo discutindo isso um pouco com vocês. Ora, se um bloco, vamos olhar aqui, um bloco é amarrado numa mola e puxado ao ponto de alongar a mola tem uma força de restauração, tendendo a fazer o bloco voltar naquela posição zero que ele estava antes, certo? Qual é a força envolvida? Menos kx, que é a lei de Hooke. Está aqui, certo?
Aqui vocês já estão carecas de saber, não é? Agora, variação de energia potencial é a energia potencial final menos energia potencial inicial. Isso aí é o negativo do trabalho, o trabalho é dado por tudo isso aqui, né? Então, parari, parará, tudo isso aqui é uma grande revisão. Agora, vou aplicar diretamente para esse processo, para esse sistema de massa-mola. Percebam uma coisa. A força, olhe para cá, a força da mola é é menos Kx. Essa é a força da mola. Fazendo esse processo de integração, você vai ter 1/2 de Kx ao quadrado menos 1/2 de Kx inicial ao quadrado. Certo? Isso aí foi feito na variação de energia cinética do exemplo da mola na semana passada. Tá bom? Ou seja, a energia potencial final menos a inicial é dada por isso aqui. Se eu considero uma configuração de referência que a energia potencial na posição 0, ou seja, aqui, a energia potencial elástica é 0, nesse ponto 0 é 0, então aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0. Quando está nesse ponto, ela é 0. Então, eu posso dizer que a energia potencial elástica é 1/2 de Kx. Essa eu posso dizer que é a energia potencial elástica. 1/2 de Kx. Ah, mas isso não é energia cinética? É parecido. Tanto que eu posso pegar e igualar a variação de energia potencial com... Eu posso somar a energia potencial elástica mais energia potencial cinética desse sistema bloco-mola. Não posso? Massa-mola, perdão. Massa-mola. Posso. Quem que é a energia potencial? 1/2 de Kx ao quadrado mais 1/2 de mVo ao quadrado é uma constante. Essa é a energia mecânica, no caso elástico, que é quando um sistema é deformado. 1/2 de Kx ao quadrado é energia potencial elástica. 1/2 de mgh é energia potencial gravitacional. Beleza? Ambos somados com a energia potencial, com a energia cinética, eu tenho a energia mecânica. Se não tem perdas, essa energia mecânica é uma energia conservativa. Bom, agora, olhando para esse sistema massa-mola, observem que aqui eu tenho x0. É uma configuração de referência que a mola não faz força nem para um lado nem para o outro. Certo? É a posição de equilíbrio. Digamos que eu puxe essa massa até essa posição aqui, certo? E solte. Nesta posição, a velocidade é 0. Então, qual é que é a energia cinética nessa posição? A energia cinética nessa posição é 0. Eu não tenho energia cinética, porque ela estava em repouso. Mas a aceleração é máxima, porque a mola está máxima esticada. Quando ela está máxima esticada, a força é menos Kx, x é máximo, F é máximo, F igual a MA, A é máximo. Certo? Então, velocidade é máxima. Aceleração é máxima, perdão. Velocidade 0. Quando ela passar pela posição 0, a mola não está nem esticada e nem comprimida. Então, a mola não faz força. Aceleração é 0. Mas a velocidade é máxima, porque ela veio acelerando até aquele ponto. Certo? Então, a velocidade é máxima. Agora, ela vai por inércia, que na verdade é energia cinética, se convertendo agora em energia potencial elástica. Né? Antes era, aqui em cima eu só tinha energia elástica, potencial elástica, velocidade 0. Olha só a energia, toda elástica. Energia potencial elástica. Não é isso aqui? 1/2 de Kx ao quadrado? É 1/2 de Ka ao quadrado. O que é A? A é o x aqui, que é a amplitude. Tá bom? Tá ali.
ponto máximo, o alongamento máximo. Quando passa pela posição de equilíbrio, x é zero, então a energia potencial é zero, aí eu vou ter o quê? Só a energia cinética nessa posição. E agora, foi totalmente comprimida, ela tem velocidade zero, então a energia cinética é zero, mas a potencial elástica é máxima. E aí ele fica nesse loop, beleza? Convertendo a energia potencial elástica em cinética, cinética em elástica, elástica em cinética, e assim sucessivamente, tá bom? Beleza, pessoal? Deixa eu ver que hora é. Vamos lá. Deixa eu ver. Energia potencial. Vamos avaliar caso 2, 3D. Na verdade, eu quero discutir com vocês o que é uma força conservativa e uma força não conservativa. Tá bom? O que é isso? Força conservativa é o seguinte: o trabalho que ela realiza sobre um corpo que se desloca entre dois pontos não depende da trajetória, apenas da posição inicial e final. Lembra da gravidade? E eu elevei a bolinha, fazendo uma trajetória doida até uma certa altura. O trabalho da gravidade não dependia da trajetória, e sim da posição final inicial. Isso significa que a força gravitacional é uma força conservativa. Só depende da posição final inicial, deste delta. Não depende da trajetória percorrida. A força gravitacional é uma força conservativa, para a qual possui, gravam isso, uma energia potencial associada. A força elástica é a mesma coisa, tá? Forças, qualquer força unidimensional, que só depende da posição, é uma força conservativa, certo? A força conservativa, na força conservativa, o seu trabalho que descreve um percurso fechado é zero. O que é um percurso fechado? Sai da minha mão, subiu, desceu, voltou para a minha mão, percurso fechado. Foi e voltou. Qual é o trabalho da gravidade? Olha, ao subir, o trabalho era negativo. Ao descer, o trabalho era positivo. E a soma desses dois trabalhos é zero. Certo? Isso é o que diz que o trabalho no percurso fechado é zero. Tá bom? Aqui, não vou entrar em detalhes, mas eu discuto com vocês num percurso de A a B pelo caminho C1, de A a B pelo caminho C2, e eu faço essa discussão com vocês, não vou entrar em detalhe nesse momento. O que eu falei é o mais importante. Se você observar a avaliação do trabalho pela força gravitacional ao longo de ABC, ou seja, peguem esse bloco, levem de A daqui para cá, B, C. Qual é o trabalho da gravidade para subir, descer e vir para cá? Ora, o trabalho da gravidade, no momento que ele sobe, é menos mgh. Qual é a altura aqui? É D, tá aqui. E quando desce pelo percurso L? A força da gravidade aponta para baixo, ele se desloca para cá, né? Desloca para cá, então eu tenho seno do ângulo, vezes L. O que é seno do ângulo vezes L? É D, basicamente, né? E qual é o trabalho da gravidade para fazer esse percurso aqui? Zero. Por quê? Porque o trabalho da gravidade, porque ele não se desloca em H. Então a gravidade não faz trabalho, né? F é perpendicular à trajetória. Se eu somo tudo isso, né? Né? Olha só, somo esses trabalhos da gravidade aqui, o que acabo determinando? Mg com Mg vai se simplificar, vai ficar D igual seno de θ L, ó. D igual seno de θ L. Logo, eu posso pegar no lugar de D, ou no lugar de seno de θ L, e colocar D. Se eu fizer isso, ó, colocar D aqui,
Isso aí vai dar zero. A soma do trabalho da gravidade é zero. Ou seja, eu saí de uma posição, fiz um circuito e voltei para a mesma posição. A soma dos trabalhos da gravidade é zero. A soma disso significa que o trabalho da gravidade é zero, o que mostra que a força da gravidade é uma força conservativa. Tá bom? Ah, e se tem atrito? Opa, olha só, vou pegar esse livro, vou levar de A até B pelo caminho D, e vou levar de A até B pelo arco do semicírculo. É uma reta e outra um semicírculo. Qual é o trabalho do atrito? O atrito é uma força de atrito. Força de atrito, o trabalho do atrito é integral de a força de atrito vezes dx, né? Força de atrito é uma força oposta à trajetória, para trás, negativo. Então, de A até B é menos FAX, né? Quem é X? X é o deslocamento. Na reta, X é D. Já vou. X é D, beleza? Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes normal. Normal é mg, certo? Então, no semicírculo, X é πr, não é? É metade do perímetro. Como é que é o perímetro numa circunferência completa? 2πr, né? Metade disso é πr. Então, esse é o deslocamento de A até B pelo semicírculo. Então, pela reta, eu posso simplesmente colocar força de atrito, que é coeficiente de atrito mg, aqui, no lugar de FA, no lugar de FA, e x é o quê? É D, pela reta. Então, o trabalho pela reta é menos coeficiente de atrito mgd. No semicírculo, x é πr. Então, olha só, qual é a única diferença? π vezes r. Ou seja, isso daqui é o trabalho pelo semicírculo do atrito. Isso aqui é o trabalho pela reta do atrito. São coisas diferentes, porque π vezes r é diferente do diâmetro do círculo. Não é? Ou seja, o trabalho do atrito para ir de A até B pela reta é diferente do trabalho do atrito para ir de A até B pelo semicírculo. Ou seja, a integral num circuito fechado da força de atrito, elemento de deslocamento, é diferente de zero. Isso significa que a força do atrito é uma força dita não conservativa, a qual, para estas, não existe uma energia potencial associada. Frase do dia. Portanto, não é possível definir uma energia potencial para a força de atrito, pois ela consome, entre aspas, é claro, ela transforma a energia cinética em energia térmica. E, no fundo, ela transforma a energia mecânica, que era aquele E lá, que é a potencial mais a cinética, em energia interna do sistema. Energia térmica. Beleza? Então, a diferença entre energia conservativa e não conservativa. Energia conservativa trabalha num circuito fechado é zero, e para estas existe uma energia potencial associada. Energia não conservativa trabalha num circuito fechado é diferente de zero. O trabalho depende da trajetória e não existe uma energia potencial associada. Certo? E ela transfere energia mecânica em energia interna do sistema. Tá? Então, se eu generalizar aqui, a energia potencial final menos a inicial é o negativo do trabalho. Estou trabalhando de uma forma, reescrevo de uma forma geral a variação da energia potencial. E olha só, note que não é necessário dizer qual é a trajetória da posição final e da posição inicial, pois neste caso o trabalho independe da trajetória. No conceito de energia potencial, o trabalho não depende da trajetória. É por isso que eu só posso associar a energia potencial a forças conservativas, em que o trabalho não depende da trajetória. Se só há forças conservativas, então a energia mecânica total, potencial mais cinética, é conservada. E igual a
K mais U é uma constante, tá bom? Essa é a energia mecânica total sendo conservada, tá bom? Opa, mas há atrito? Opa, então na presença de forças não conservativas, que é no caso do atrito. Obviamente, você pode observar esta equação. Opa, isso aqui para mim está claro. Ó, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, perdão, é a soma do trabalho da conservativa mais o trabalho das não conservativas. Qual é o trabalho das não conservativas? O trabalho do atrito. Qual é o trabalho das conservativas? Aquelas que nós acabamos de ver, gravidade, cinética e tudo mais. Beleza? Uma força conservativa e uma força não conservativa. O trabalho resultante é a soma destes, tá? E o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Mas perceba que antes nós considerávamos apenas o trabalho das conservativas igualando a energia cinética. Agora não. Agora tem mais o das não conservativas na jogada. Beleza? Eu aprendi que a variação do potencial é igual ao negativo do trabalho. O trabalho de quem? Das conservativas. Então, eu vou escrever esta equação nesse formato. E eu vou substituir. Deixa eu só mudar de letra aqui, de cor aqui. Eu vou pegar este lado da igualdade. Olha só, eu vou pegar isso aqui. Vou isolar as não conservativas, vai ficar trabalho das não conservativas é igual a variação da energia cinética menos o trabalho das conservativas, certo? O menos. Só que, como ó, o trabalho das conservativas é um negativo da variação do potencial, ele vai ficar positivo, por isso que está aqui. Ó. Olha só. E isso é a variação da energia mecânica. Isso é a variação da energia mecânica. O trabalho das não conservativas é a variação da energia mecânica. Por quê? Porque é a variação da cinética mais a variação do potencial. Isso é a variação da energia mecânica. Ou seja, a variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas. Aqui. Bom? Se a força não conservativa for uma força de atrito, por exemplo, tira esse D, tá? Exclua esse D. Se a força conservativa, se a força não conservativa for uma força de atrito, o trabalho é sempre negativo. Não é? O trabalho não era sempre negativo, deslocamento para um lado, vou para lá. Tem atrito. O atrito é oposto ao movimento. Deslocamento, força, cosseno de 180 menos 1. Então, o trabalho da força de atrito, ele é sempre negativo. Não é? Menos força de atrito vezes um comprimento L, que eu estou me deslocando, por exemplo. Isso aí vai sempre ser negativo, sempre menor que zero. O que isso significa? Que o trabalho do atrito o trabalho da não conservativa. Ele é negativo e olha só, ou seja, a variação de energia mecânica é sempre negativa, ou seja, ela sempre diminui. A variação de energia mecânica diminui na presença, a energia mecânica diminui na presença de uma força não conservativa. Ah, tá aqui, ó. Na presença de força não conservativa, a energia mecânica do sistema sempre diminui. Para onde vai essa energia, miséria? Vai para a energia interna do sistema, calor. Beleza? Ótimo. Depois vocês reverem. O trabalho da força dissipativa, deixa eu mudar aqui a cor, piloto. Ó, não sei se o amarelo fica melhor para vocês, para mim parece que fica melhor. O trabalho de forças dissipativas e a consequente diminuição da energia mecânica, força dissipativa, aqui, ó, tá? É acompanhado pelo aumento da temperatura dos corpos, por exemplo. Ou seja, o trabalho do atrito é igual ao negativo da variação da energia interna. Acabei de mostrar isso aqui para vocês, aqui, né?
aqui. E como vimos anteriormente, o trabalho das não conservativas é igual à variação da energia mecânica, olha só, mecânica, como nós vimos. O trabalho do atrito é igual ao negativo da variação da energia interna. E aí eu posso pegar essa equação e considerar aqui. Ou seja, o trabalho das não conservativas é igual ao negativo da variação da energia interna. Colocando ele para o outro lado, vai ficar o trabalho das não conservativas mais a variação da energia interna é igual à energia mecânica. Perdão. Ó, posso pegar. Eu vou pegar isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui outra cor, talvez vocês não estejam. Vou pegar a caneta. Ó, trabalho da não conservativa é igual ao trabalho do atrito. O trabalho do atrito é o negativo da variação da energia interna. Vou pegar isso aqui e vou substituir aqui. Certo? Vai ficar o trabalho da não conservativa é igual o quê? O negativo da variação da energia interna. Vou pegar a variação da energia interna, passar para o outro lado da igualdade. Então vai ter a variação da energia mecânica, que é o quê? O trabalho da não conservativa, está aqui, ó. Mais a variação da energia interna é igual ao quê? É igual ao trabalho do atrito, menos o trabalho do atrito. Está aqui. Isso aqui é igual a zero. A variação da energia mecânica mais a variação da energia interna é igual a zero. Opa! O que significa isso? Que a variação da energia mecânica mais a variação da energia interna é uma grande variação. Eu vou pegar esse delta, botar em evidência. E eu vou colocar a variação da soma da energia mecânica mais a energia interna é igual a zero. Ou seja, a energia mecânica mais energia interna é a energia total. O que é energia total? A mecânica mais a interna. Isso é uma constante. O que é energia interna, professor? Aumento de temperatura, por exemplo. Energia do sistema. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, olha só, a energia mecânica total de um sistema isolado, mecânica mais interna, é conservada. Em geral, há outras formas adicionais de energia, elétrica, magnética, térmica, parará, que, uma vez adicionada acima, fornece uma quantidade que se conserva. Podem ir adicionando energias internas aqui. Quanta energia? Isso aí, a energia devido ao pensamento do fulano. Bota aí. Energia devido a isso aqui. Bota aí. Essa quantidade se conserva se o sistema for isolado. Essa é a conservação de energia. Mecânica mais energia interna se conserva. Na presença de não conservativos. Beleza? É isso. Deixa eu ver aqui. Tem mais esse exemplo que eu vou falar para vocês rapidinho. Que é o seguinte. Um bloco de massa M é solto. Opa, o bloco aqui ó, foi solto, passou pelo ponto de equilíbrio. E a pergunta é a seguinte. Um bloco de massa M é solto de x igual a d, nesse sistema massa-mola, e pergunta qual é a velocidade do bloco no ponto que ele passa pelo x0. Ora, sem atrito nós já calculamos. Eu já fiz isso com vocês. A variação da energia cinética. E aqui a variação da energia... não fiz isso com vocês. Energia potencial. Certo? Ou seja, a variação da energia cinética é a do bloco. A variação da energia potencial é da mola. Não é? É. E a variação da energia cinética é o negativo da variação da energia potencial. Certo? Aqui, ó. Aqui. Beleza? O que é a variação da energia cinética? 1 meio de mv final ao quadrado menos 1 meio de v inicial ao quadrado. Quanto é que é a velocidade inicial? É zero ou não é zero? Porque ele saiu do repouso, estava aqui. Então, vou ter apenas a variação da energia cinética tendo isso. E energia potencial? A potencial final é zero, porque x0 é a posição de equilíbrio. Nessa posição de equilíbrio, eu considero isso aqui zero.
Então, vai ter apenas este inicial aqui. E quanto é que é x inicial? X inicial é o alongamento da mola que foi dado, foi D. Então está aqui o D. Certo? Variação da energia cinética é menos, é 1/2 de mv ao quadrado. Está aqui. O negativo da variação do potencial é o negativo disso. Então, isso aqui vai ser positivo. Está aqui. Ó. Isola V aqui. Isola V. M vai passar dividindo. 2/meio com meio se simplifica. Tira a raiz quadrada do outro lado. Está aqui. Olha só. Velocidade D, raiz quadrada de K sobre M. Eu trabalhei um exercício com vocês. Cheguei numa resposta assim. Certo? E agora com atrito, pessoal? Com atrito, agora eu vou usar a variação da energia mecânica, que é o quê? Trabalho da não conservativa é o quê? É a variação da cinética mais a variação do potencial, que é a variação da energia mecânica. Qual é o trabalho da não conservativa? É o trabalho do atrito. Porra, ele saiu daqui e veio para cá. A força de atrito é oposta ao movimento, ela é negativa, posto num slide anterior aí. Qual é a força de atrito? É o coeficiente de atrito, né? O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície, vezes a normal, vezes o deslocamento. Quanto é que é o deslocamento? D. Quanto é que é a normal? mg, porque isso aí está na horizontal. Vezes o coeficiente de atrito, é o cinético porque ele está em movimento. Então, menos mg D é o trabalho do atrito. O trabalho do atrito é igual ao quê? A variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Está aqui. Quem é a variação da potencial? Acabei de calcular, está aqui. Qual é a variação da cinética? Está aqui. Do potencial, está aqui. Olha só, esse aqui, esse aqui. Então, chego nesta equação. O único trabalho é isolar V. Isso aqui é uma matemática simples, está aqui. Opa, professor, agora a velocidade no ponto 0 com atrito é diferente do que essa aqui. Claro que é diferente. Agora tem atrito. Olha só, aqui, ó, e aqui. Com atrito, sem atrito. Qual é a única diferença? Esse termo. Pega esse termo e zera ele. Coloca coeficiente de atrito 0. Isso aqui vai dar 0. Eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com isso aqui. Então, o termo de atrito, olha só, o termo de atrito é um termo adicional que está diminuindo a velocidade. Beleza? Tranquilo? Olhem para essas duas equações, tentam abrir essas continhas e feito o abraço. Aqui, pessoal, eu trago para vocês um resumo geral do que foi visto nessa aula de hoje. Bom, então aqui tem todas as equações, todos os modelos que vocês usaram e aprenderam na aula de hoje. Beleza, pessoal? Normalmente, quando vocês fazem uma prova presencial, se usa estas equações. Esse slide como formulário para fazer a prova. Bom? Beleza, pessoal? Olha só. Descartar. Deixa eu ver só. Interromper o compartilhamento. Tudo certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Sei que foi bastante corrido, bastante coisa. Eu quero de vocês o seguinte. Eu quero que vocês reassistam essa aula, vejam essa aula novamente, cada ponto que eu falei, tá? E que vocês, daqui para adiante, no restante desse nosso encontro, vocês trabalhem nestas... Cadê? Celular. Aqui, ó. Quero que vocês trabalhem nessa nossa listinha de exercício. Tá bom? Professor, essa lista de exercícios está muito difícil, não tem um gabarito. Nosso livro-texto, do Sears e Zemansky. Falei para vocês têm que ter nosso livro-texto, exercícios resolvidos lá.
Bom? Então, essa é uma listinha de energia cinética, energia potencial e conservação de energia, exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios, tá bom? Tem 6 exercícios que eu quero que vocês trabalhem daqui para frente neles, e espero que vocês tenham terminado os exercícios de energia cinética e trabalho, também são 7 exercícios, todos resolvidos nos nossos livros textos. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar a gravação, para a gravação ficar mais curta lá na aula, tá? Ficar mais curta lá para vocês reassistirem. Vou ficar aqui disponível para tirar dúvidas de vocês, eu vou fazer a chamada novamente agora, e a gente conversa um pouquinho, beleza? Os exercícios serão trabalhados daqui para frente. Valeu? Abraço e até a próxima.